Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp em Pauta aqui na programação da Rede Alesp. E a AME, que é a atrofia muscular espinhal, é uma doença que precisa ser conscientizada, a informação precisa chegar para a população. E por isso o Parlamento Paulista tem a semana de conscientização à AME. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios a Suzana Joia, que é bióloga e mestre em genética. Também conosco via Zoom o Dr. Igor Fonseca, que é neurologista, e a doutora Vanessa Romanelli, que é pesquisadora. Vamos falar sobre esse assunto, a lei que é 16.572, de 10/11/2017, institui no Parlamento Paulista, no estado de São Paulo, a Semana de Conscientização sobre a Atrofia Muscular Espinhal, a conhecida AME. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu vou começar com vocês explicando o que é a doença. Eu vou começar com o doutor, primeiramente, doutor. Conta um pouco para o nosso telespectador essa doença, como é que ela aparece, quais os sintomas. Vamos explicar direitinho para o telespectador. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite, doutor Igor. Eu que agradeço pelo convite, Guga. Então vamos lá. A atrofia muscular espinhal é uma doença que pode ocorrer tanto no período pré-natal, pós-natal precoce, até um pouquinho após. Ela vai se apresentar com uma fraqueza muscular no bebê, com atraso nos marcos do desenvolvimento. Então a gente vai ter, eventualmente, a criança que não vai conseguir se mexer propriamente, levantar a cabecinha, sentar, engatinhar ou até caminhar. A gente diferencia um pouco a evolução a depender do tipo de AME, que a gente vai falar um pouco após, mas a gente encontra também com o exame neurológico dificuldade nos reflexos da criança, o tônus diminuído, que é o principal. Legal. Vanessa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fala um pouquinho, né, do teu trabalho em relação a essa doença. Então, como o doutor Igor colocou, essa é uma doença que ela pode se desenvolver nos primeiros anos de vida da criança, né? E felizmente hoje nós temos algumas terapias, não só terapias que nós chamamos de interdisciplinares, como fisioterapia motora, respiratória, mas também terapias modificadoras dessa doença que propiciaram com que essa doença pudesse ser diagnosticada no teste do pezinho. Então, hoje eu trabalho no laboratório de biologia molecular do Instituto Geo Clemente, que é um dos maiores centros de triagem neonatal em números de exames realizados do Brasil. E nós estamos com um projeto de pesquisa justamente para instituir um piloto dentro do estado de São Paulo para o diagnóstico precoce dessa doença nos recém-nascidos. Suzana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Conta um pouquinho do teu trabalho também em relação à doença. Olá, Guga. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou bióloga, trabalho na área de genética reprodutiva e eu atuo em um laboratório que realiza testes genéticos pré-implantacionais. Então, casais que já têm um histórico familiar de alguma doença genética, como por exemplo atrofia muscular espinhal, podem estar se beneficiando de um teste genético pré-implantacional para minimizar o risco de um filho afetado com atrofia muscular espinhal. Importante. Agora, doutor, essa doença, ela é mais frequente nas crianças? Ela pode aparecer na idade adulta? Como é que funciona isso? Qual que é, né, o público aí que está mais sujeito à doença? De fato, a principal idade de acometimento são as crianças, em especial os bebês, o tipo 0, tipo 0 até 6 meses, a tipo 1 nos primeiros 6 meses, e é a possibilidade sim de ocorrência na idade adulta, entretanto, que é o que a gente chama, que é o tipo 4, ela é um pouco mais rara, ela é menos frequente. Normalmente a gente encontra realmente o atraso nos marcos do desenvolvimento e assim acaba fazendo o diagnóstico, idealmente, logo nos primeiros anos de vida, que está nos primeiros meses, ou até no período pós-natal precoce, né? Pouco após que o bebê nasce. Agora, Vanessa, vamos conversar com o nosso telespectador e conscientizá-los, né, da importância do teste do pezinho.
E aí eu te pergunto, esse teste do pezinho para detectar o AMI já é um procedimento obrigatório, é isso? Então, na verdade, Guga, nós temos uma lei que foi sancionada em 2021, que é a Lei 14.154, que é uma lei que vai realizar a expansão do teste do pezinho para outras doenças dentro do Sistema Único de Saúde. Então, hoje no SUS, a gente realiza triagem para 6 doenças e a previsão é de que essa expansão aconteça para, em média, cerca de 50 doenças, tá? Dentre essas doenças todas que vão ser ampliadas, nós temos a atrofia muscular espinhal na 5ª fase de expansão. Então, foram instituídas 5 fases para essa expansão, onde na 4ª e na 5ª fase nós temos a expansão para doenças genéticas. E eu até reforço a questão da 4ª fase, porque entra a questão das imunodeficiências primárias, que podem ser triadas pela mesma metodologia que a AMI. Então, alguns estados dentro do Brasil já instituíram a atrofia muscular espinhal nesse diagnóstico precoce, através de políticas estaduais ou municipais próprias, então, como, por exemplo, Distrito Federal, Minas Gerais, e aqui no estado de São Paulo, a gente está fazendo isso através de um piloto. Mas a gente vê, sim, a perspectiva de que a AMI, muito em breve, se torne uma realidade na expansão de acesso aos pacientes do Sistema Público de Saúde, uma vez que no município de São Paulo, por exemplo, a gente já teve a expansão para muitas doenças, dentre elas as imunodeficiências primárias, o que acaba aí facilitando a inclusão da AMI, muito provavelmente após esse piloto terminar. Legal. Agora, Suzana, fala um pouquinho, né? Como é que se previne isso, né? Você fala, na verdade, acho que a palavra não é prevenir, é mitigar, né? Quando faz um teste genético precoce e vê que existe uma tendência, né, para desenvolver essa doença. Como é que funciona essa interação? Então, assim, existem diversas etapas da vida, em diversas situações em que o teste genético pode revelar que o indivíduo ele é portador das mutações associadas à atrofia muscular. Então, por exemplo, um diagnóstico precoce num teste de triagem pré-natal pode facilitar aí já um tratamento precoce que pode ser mais efetivo para o paciente, aí o doutor vai explicar um pouquinho melhor depois, mas também existe a possibilidade de prevenção no período pré-concepção. Então, por exemplo, um casal que tem um filho já afetado com atrofia muscular espinhal. Esse casal, ele está sob risco aumentado de ter outro filho afetado. Então, a gente sabe que esses casais, eles têm normalmente 25% de chance de ter um filho com atrofia muscular espinhal a cada gestação. Nesse caso, o casal tem algumas opções reprodutivas e uma delas é fazer a análise genética dos embriões que são obtidos após tratamento de fertilização in vitro. Então, é possível, hoje já é possível saber quais embriões herdaram as 2 variantes no gene SMN1 e isso vai revelar qual é o embrião que está sob risco de desenvolver a doença e é possível priorizar a transferência dos embriões saudáveis para minimizar esse risco de recorrência numa família. Ou então, mesmo um casal sem histórico familiar de atrofia muscular espinhal, hoje pode fazer um teste genético chamado painel de portador. Então, no mundo ideal, todos os casais, antes de buscar a concepção, poderia realizar esse teste genético que analisa se há risco aumentado para diversas doenças de herança autossômica recessiva, incluindo a atrofia muscular espinhal. E esse teste pode revelar se o casal está sob um risco aumentado antes mesmo de acontecer, de ocorrer um familiar afetado ou então um filho afetado com a condição. Agora, é interessante ainda dentro dessa linha, então na fertilização in vitro, por exemplo, separam, né, esses genes problemáticos são tirados, é isso? Funciona mais ou menos nessa lógica, não? Não, nós ainda não temos tecnologias, isso seria uma edição, na verdade, Entendo. Genética do embrião. Nós não temos ainda tecnologia para isso, claro que esse seria um cenário ideal,
Mas hoje nós conseguimos verificar quais são os embriões que herdaram, porque a atrofia muscular espinhal ela é causada pela presença de duas cópias do gene SMN1 mutadas, né? Então nós conseguimos ver quais são os embriões que têm as duas cópias mutadas para que seja evitada a transferência e quais são os embriões que não têm nenhuma cópia mutada ou uma só, que esses têm baixo risco de estar desenvolvendo. Então, o casal pode optar pela transferência do embrião com baixo risco de desenvolver atrofia muscular espinhal. Então, assim, não é uma edição genética do embrião, mas nós conseguimos saber quais são os embriões saudáveis para o casal fazer uma transferência mais segura. Legal, importante esses esclarecimentos. Agora, doutor Igor, qual é, né, ou aliás, quais os principais sintomas da doença? Sim, como já foi falado aqui pelas colegas, e também por mim um pouco mais cedo, os principais sintomas são o bebê não estar se mexendo como deveria, né? Principalmente as formas mais comuns são em bebês, especialmente os primeiros 6 meses, podendo, em alguns casos, só aparecer a partir até os 18, ou até numa forma um pouquinho mais rara, a partir dos 18 são a dificuldade de se movimentar do bebê, né? Nós temos, eventualmente, alguns outros sintomas associados que podem aparecer, como a fasciculação da língua, que vem a ocorrer por degeneração e morte dos neurônios motores inferiores pela não presença da proteína SMN por deficiência da SMN1, da fisiopatologia da doença, e isso pode provocar, por exemplo, sintomas como fasciculação de língua, que é um tremor involuntário da língua, tremores nas mãozinhas, que é um tremor específico que a gente chama de polimini-mioclonos, e, claro, a hipotonia, o bebê mole, né, que é o que a gente não quer, o bebê que não rola, não engatinha, não senta, que são os principais sintomas. Da ponto de vista diagnóstico, como já foi falado pelas colegas aqui, o teste genético acaba sendo nosso principal aliado para auxiliar no diagnóstico desses pacientes. E, claro, não só auxiliar no diagnóstico do teste genético, como o próprio histórico do paciente, famílias que já têm um histórico de AME, a história clínica, quando que começaram, com quantos meses. Tudo isso vai ajudar em facilitar o diagnóstico. Agora, né, o doutor foi bem claro na questão de facilitar o diagnóstico, mas a partir do momento que você tem o diagnóstico, como que é a evolução dessa doença, né? E aí eu te pergunto, é uma doença que vai piorando com o tempo? Essas crianças, elas ficam adultas e vão conviver a vida inteira com essa doença? Qual que é a expectativa de vida de quem tem a AME? Acho que isso é importante a gente esclarecer. Verdade, isso é realmente muito importante. Então, o que que acontece? Para a gente definir o prognóstico, né, que é dessas crianças, a gente tem que saber a gente vai ajudar a gente quantos do gene SMN2. Desde o início a gente está falando do SMN1, né? Que é onde está o problema, é que não produz a proteína necessária para a sobrevivência do neurônio. Mas o gene SMN2, ele tem uma particularidade legal, que 90% da produção dele é voltada para outro tipo de expressão proteica, mas 10% dela produz a proteína SMN, que é a que a gente precisa para garantir a sobrevivência do neurônio motor. Então, se a gente tem vários SMN2, a gente vai ter uma evolução mais branda da doença, porque a gente vai ter uma quantidade relevante de proteína SMN sendo produzida e garantindo, dando a nutrição para esse neurônio motor sobreviver, né? Neurônio motor, deixando bem claro, o neurônio que vai auxiliar nos sintomas motores. Então, para deixar bem claro, a prognóstico da doença depende de quantas cópias do gene SMN2 nós temos. O tipo mais grave, que é o tipo 0, ele tem apenas uma cópia do gene SMN2. E esses pacientes podem evoluir precocemente com fraqueza da musculatura intercostal, que é a musculatura respiratória, podendo gerar problemas graves ao bebê e dificultar que ele respirar, ele podendo até não evoluir com um prognóstico não tão bom até os 6 meses. Enquanto isso, nós temos, por exemplo, o tipo 3 que
nós temos 3 a 4 cópias do gene SMN2, que os sintomas começam após os 18 meses, e esses pacientes vão evoluir com fraqueza, atraso nos marcos de desenvolvimento, mas eles podem ter uma sobrevida maior, né? E nós temos, inclusive, o tipo 4 que só dá na idade adulta. Nós temos cerca de 3 a 4 cópias do gene, me corrigindo, 3 a 5 cópias do gene SMN2, e só vai apresentar na idade adulta. Agora, outra coisa que é importante, Vanessa, o doutor estava explicando, né, os vários graus. Quais são eles? O 0, ele falou do 3. Quantos graus nós temos e o que vai diferenciando cada grau? Então, nós temos 5 graus, nós temos o tipo, né, na verdade, o tipo 0, que é apenas uma cópia do gene de SMN2, o tipo 1, que tem uma a 2 cópias, que normalmente os pacientes têm uma sobrevida um pouco maior, conseguem chegar no segundo ano de vida. O tipo 2 com 3 cópias do gene SMN2, então significa que tem um pouquinho mais de proteína sendo disponível, de proteína de sobrevivência do neurônio motor sendo produzida, onde a gente tem 3 cópias do gene SMN2, e o tipo 3, como eu falei, 3 a 4 cópias, com início após os 2 anos de idade. Por fim, o tipo 4, mais raro em adultos, que faz diagnósticos diferenciais, inclusive com outras doenças importantes, né? Que nós temos 3 a 5 cópias do gene SMN2. Legal. Agora, Vanessa, dentro das tuas pesquisas aí, também no Jô Clemente, né, o que tem avançado em relação a essa doença? É só realmente você conseguir, né, separar e conhecer esses genes? Como é que está a evolução na questão da pesquisa até para buscar um tratamento mais eficaz? Então, eu vou até puxar um pouco o gancho do que foi respondido pelos nossos colegas acerca do diagnóstico para responder à tua pergunta. Como eu disse, nós estamos realizando um projeto piloto, tá, dentro de um contexto de pesquisa no estado de São Paulo, justamente para que a gente possa levantar indicadores que são fundamentais para o programa de triagem neonatal nacional, como forma de subsidiar os nossos governos para que haja uma implementação efetiva futuramente, não só para o estado de São Paulo, mas também para outros estados no Brasil como um todo. E o que é muito interessante disso e que vai em direção ao que os nossos colegas responderam é a questão do diagnóstico precoce. Nós triamos até agora cerca de 85 mil recém-nascidos, e dentre esses 85 mil recém-nascidos, identificamos 6 crianças com AME. O objetivo da triagem neonatal, e felizmente a maioria desses casos identificados, foram casos sem sintomas. Então, são casos assintomáticos, né, onde a gente conseguiu realizar esse diagnóstico com a velocidade esperada, né, com a velocidade almejada dentro de um programa de triagem neonatal, para que essa criança seja, então, encaminhada a um centro de referência e receba o tratamento de acordo com as orientações daquele médico especialista. O que foi muito interessante é que um dos casos, inclusive recentes, que nós identificamos, é que já era um caso onde a família já tinha tido uma criança com atrofia muscular espinhal anteriormente, e isso já no nascimento do bebê, que por sinal já estava bastante grave, então entra dentro daqueles casos que o Dr. Igor disse, desses aparecimentos dos sintomas já nos primeiros dias de vida, então uma AME possivelmente tipo 0, a gente também chama de 1A, ou outro tipo de AME tipo 1, e isso levantou um alerta daqueles neonatologistas para que encaminhasse ainda o teste do pezinho com urgência para a gente. Então, esse teste já teria sido encaminhado para nós, mas foi acionado aí um alerta de que, olha, a gente precisa desse teste liberado com mais urgência ainda. Então, isso facilitou a confirmação diagnóstica desse bebê, e felizmente ele já estava com todo o encaminhamento terapêutico necessário, inclusive o recebimento da terapia modificadora, para que a gente consiga realizar a manutenção, né, dos marcos motores dessa criança, então a não evolução dos sintomas, e
que é principal nesses casos, né? Então, ou a gente estabeleceu uma melhora, nem sempre isso é possível, mas principalmente a estabilização dos sintomas quando você ainda não teve a degeneração dos neurônios motores. Então, isso é o que a gente tem visto até agora, e através desses resultados, a gente tem criado guias e também recentemente publicamos um artigo falando acerca justamente dos cuidados terapêuticos nesses pacientes identificados pela triagem neonatal, em sua grande maioria pré-sintomáticos. E só para finalizar, eu faço uma ressalva com relação a isso, porque os pré-sintomáticos hoje eles ainda não são o objetivo de muitos dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas inseridos no SUS. Então, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado quando a gente faz a implementação de uma doença dentro da triagem neonatal, e é isso que a gente tem tentado fazer junto com o projeto piloto, para que nós possamos juntos, a especialistas, governos, construir esses guias de diretrizes para esses médicos, esses pediatras, que vão começar a receber essas crianças identificadas por meio da triagem neonatal, com atrofia muscular espinhal. Você citou essa questão, né, de realmente os protocolos, né? E aí eu lhe pergunto, esse paciente, Vanessa, ele consegue ser incluído com facilidade ou enfrenta barreiras aí incríveis para a inclusão no tratamento? Olha, hoje a gente tem 2 medicamentos incluídos no sistema público de saúde. Eu não sei se tem problema eu falar o nome do medicamento, mas acho Pode que é falar. tranquilo, né? A gente tem o Rigisplan e a gente tem o Spinraza, então são as 2 terapias que estão incluídas dentro do rol de procedimentos do SUS. Há ainda alguns critérios que podem limitar o acesso desses pacientes dependendo do tipo de AMI que a criança ou que aquele adulto tem. Estou falando até mesmo do recém-nascido, aí o doutor Igor pode complementar. Mas, felizmente, alguns dos critérios para os pré-sintomáticos, eles foram revisados numa última versão desses documentos. Ainda não foi oficializada essa versão, mas a gente já teve a consulta favorável da Conitec, onde a gente onde foi retirada a questão da obrigatoriedade de ser um caso familiar daquele pré-sintomático para que ele seja elegível à terapia. Então, eu considero isso um avanço importantíssimo, porque quando a gente fala de triagem neonatal e de uma doença com uma frequência de portadores de 1 a cada 50 pessoas na população, então, só fazer um parênteses, portador é aquela pessoa que carrega o gene da doença, mas ela não manifesta os sintomas, embora possa passar para a próxima geração. Então, quando a gente fala disso, a gente sabe que muitos dos casos de AMI, se não a grande maioria, eles não são vistos em famílias com casos de pais consanguíneos, pais que têm algum tipo de parentesco. Então, isso torna essencial com que o paciente possa ter acesso a essas terapias modificadoras sem necessariamente terem um contexto de a existência de casos familiares identificados. Então, esse foi um grande avanço. Existe uma terceira terapia, que é o Zolgensma, ela é uma terapia gênica, ela está com uma referência positiva para inserção pela Conitec, para inserção dentro do SUS, mas isso ainda está sendo discutido no governo em questão de um acordo de risco compartilhado, que seria quando, vamos dizer assim, o medicamento ele é pago em parcelas pelo governo, a farmacêutica, de acordo com os marcos motores atingidos por essa criança dentro de um período de tempo. Mas, em suma, sim, essas crianças elas têm acesso às terapias dentro do SUS, embora hajam critérios para essa elegibilidade de acesso de acordo com o sintoma clínico, a recomendação médica e outras questões relacionadas aos pré-sintomáticos, que a gente avançou muito, mas eu acredito que ainda tenha pontos a melhorar. Legal. Agora, Suzana, é importante. Existem pessoas, então, que ela carrega esse gene da doença, ela não apresenta essa doença, mas pode acontecer de se apresentar nas próximas gerações, é isso mesmo?
Isso mesmo. Então, por ser uma doença de herança autossômica recessiva, para o indivíduo manifestá-la, ele precisa ser portador de variante nas suas 2 cópias do gene SMN1. Então, nós temos sempre 2 cópias de cada gene, uma que nós herdamos do nosso pai, outra que nós herdamos da nossa mãe. E os indivíduos que têm uma cópia apenas, essa mutação não tem impacto para a sua saúde, porque uma cópia do gene saudável já é o suficiente para manter aí a homeostase das células do corpo, mas pode ter implicações reprodutivas, porque a presença de variantes no gene SMN1 são relativamente frequentes na nossa população, então uma a cada 50 pessoas aproximadamente é portadora saudável de um alelo do gene mutado, e essa pessoa, apesar de não ter sintomas, ao escolher aí um parceiro reprodutivo, mesmo que não seja um parente, ainda assim pode ser que esse indivíduo tenha também, seja um portador saudável, tenha mutação também no gene SMN1 e está sob risco aumentado de ter um filho afetado. Importante. Agora, doutor, outra coisa que é importante a gente explicar. Às vezes eu carrego esse gene. Essa doença, ela pode se manifestar em algum momento da minha vida ou não? Se não tiver a combinação, ela não vai apresentar. É essa a lógica mesmo? Como as colegas falaram muito bem, se você só tiver um gene, você é um carregador assintomático na maioria das vezes. O seu risco não é desenvolver a doença, apesar de, lembrando, poder ocorrer em adultos, mas o risco é de, sim, você ou por relações consanguíneas, ou mesmo por você acabar por acaso se relacionando com uma pessoa que também tem o gene, e como já foi comentado, é uma doença autossômica recessiva, então você aumenta o risco de você ter um filho com a doença, né? Cerca de 25%, né, dos casos. Exato. E vocês falaram na questão da combinação, né, dos genes. Se acontece, né, um casamento, por exemplo, entre parentes, esse risco aumenta, ô Suzana? Sim, aumenta, porque eu vou falar da atrofia muscular espinhal, mas também de outras doenças recessivas, né? Essas doenças recessivas, normalmente, quase todo mundo tem mutações em genes de herança recessiva, mas tem apenas uma cópia do gene alterada, então não manifesta a condição. Essas mutações são normalmente raras na população, mas quando eu me relaciono com um indivíduo da mesma família, o risco dele ter, coincidentemente, uma mutação no mesmo gene que eu, aumenta, se comparado ao risco de eu, por coincidência, me relacionar com uma pessoa aleatória na população. Então, é por esse motivo que primos acabam estando sob risco aumentado de ter um filho afetado com doenças recessivas. Mas a atrofia muscular espinhal tem uma particularidade de ser bastante frequente na população. Então, a gente verifica bastante casais que não são consanguíneos e têm filhos com a doença. Importante tudo isso. Agora, doutor, depois não, Vanessa, pode falar. Queria até trazer meu exemplo, vou abrir aqui um parênteses, tá? Eu tenho atrofia muscular espinhal do tipo 3, tá? Manifestei os sintomas com 5 anos de idade. E os meus pais não são consanguíneos, mas eles são portadores do gene. Então, eles têm uma cópia desse gene alterado, né, do SMN1 com a mutação. A outra cópia não tem a mutação. E aí caiu naquela probabilidade de 25%, que os doutores estão falando também, de um passar a cópia com a mutação para mim, o outro passar a cópia com a mutação para mim, e eu nascer com atrofia muscular espinhal. E aí, só queria complementar que é importante, até quando a gente realiza o aconselhamento genético de uma família, e como a gente tem feito aqui para os casos identificados dentro do projeto piloto, é de que, uma vez que uma família teve uma criança com AMI, de um tipo 3, por exemplo, que é considerado um dos tipos mais leves, dentro do aconselhamento genético, daquelas informações providas para a pessoa, para que ela possa tomar decisão acerca
do seu planejamento familiar, a gente não pode afirmar que a chance de nascer uma nova criança, de uma nova gestação naquela família, vai ser também para um AMI tipo 3. A gente consegue dizer que há o risco de ter a AMI novamente acontecendo na família, mas ela pode vir com tipo 1, com tipo 2 e com tipo 3. A gente não pode afirmar isso de acordo com a distribuição do número de cópias do SMN2, que foi o que o Igor explicou lá atrás, que vai predizer essa gravidade da doença. Então, isso é uma coisa muito importante para aquelas famílias que já tenham um caso de AMI e que estão pensando no seu planejamento reprodutivo. Legal, interessante. Agora, doutor, a Vanessa citou, né, 2 medicamentos que são eficazes e ajudam no tratamento. Aí eu te pergunto, são medicamentos caros, né? Eles hoje estão, né, no hall do SUS, mas são medicamentos difíceis. Às vezes você mora numa cidade pequena que a prefeitura às vezes não consegue ter um acesso. São remédios de difícil acesso. Como é que funciona isso? Então, são remédios de difícil acesso. Hoje o Ministério da Saúde, ele tem especialmente quando você tem o teste genético já confirmatório, através da farmácia de alto custo, ele já ainda consegue acelerar um pouco essa dificuldade, aliás, tentar melhorar um pouco, tirar um pouco da dificuldade da obtenção da medicação. Entretanto, ainda são medicações, na realidade, ainda de difícil acesso, né? Eventualmente, no início, você até via promoções em redes sociais falando, pedindo vaquinhas para comprar a medicação. E hoje a gente tem, na verdade, que a gente conhece no Brasil, 3 medicações, e mais ainda se pesquisam. E é até interessante, porque no passado a gente tinha a questão de só ter uma droga. Agora a gente está enfrentando um problema econômico que a gente não tinha, né? Que é qual droga escolher no momento ideal. Porque nós temos uma gama de medicações para se escolher. Não necessariamente aqui no Brasil, mas em outros países. A gente tem aqui, como perguntou também, não sei se tem problema falar do medicamento, mas o Nursinesen ou o Spinraza, como já foi comentado, ele é uma medicação intratecal. Ela tem uma medicação que ela tem uma forma de administração um pouco mais específica. Ela tem que ser feita através da punção licórica. O que é a punção licórica? Falando de uma forma mais leiga, é a administração da medicação no líquido através do líquor, que é o líquido que banha a medula espinhal e o cérebro, através de uma punção nas costas do paciente, que vai permitir com que essa droga chegue à concentração certa para desencadear o objetivo do tratamento. A gente tem também o Risdiplam, como foi falado, que é uma medicação que tem o benefício de ser uma medicação via oral, né? Ela tem esse benefício, então, ter uma posologia, uma forma de administração um pouco mais fácil. E nós temos a terapia gênica, né, que é difícil falar o nome, né, o onasemnogene, que ela ainda os estudos foram feitos, temos uma amostra pequena nos estudos, mas é uma promessa, e ela tem o benefício de ser uma dose única, né, e com a ressalva de tem que ser feita com pacientes menores de 2 anos. E ela atua diretamente na fisiopatologia. Enquanto o Risdiplam e o Nursinesen, eles atuam para aumentar a expressão do gene SMN2 e produzir mais da proteína que está faltando, a terapia gênica ela vai tentar auxiliar, ela vai entrar no núcleo da célula e vai tentar auxiliar na não depressão do gene SMN1, então afetando diretamente onde está o problema. Interessante. Vanessa, dentro disso, eu vi que você quer complementar, mas e equipes multidisciplinares? Elas têm um fator preponderante nesse tratamento, nessa terapia? Eu digo fisioterapia, reabilitação. Como é que funciona essa parte, Vanessa? Uma coisa que já de cara é legal a gente falar, Guga, é que embora um paciente já esteja em recebimento dessas terapias modificadoras, é fundamental que ele continue a realizar as terapias interdisciplinares. Então, a fisioterapia motora, a fisioterapia respiratória,
terapia ocupacional e todas as outras que possam ser indicadas de acordo com o quadro clínico daquele paciente. Por quê? Porque a gente sabe que a droga, ela vai elevar os níveis de proteína de sobrevivência do neuromotor, né, para que a gente não tenha aquela degeneração progressiva ocasionada pela falta de proteína que a AME ocasiona, mas a gente sabe também que o exercício, quando bem aplicado, ele pode potencializar o efeito desse remédio, né? Então, de uma forma simples, né, para a gente explicar aí para todos os nossos ouvintes, seria isso que acontece. Então, até mesmo os estudos científicos têm mostrado que aqueles pacientes que estão em uso concomitante das terapias modificadoras e da realização de atividades como fisioterapia motora, eles podem ter um melhor prognóstico em relação àqueles que não estão nesse tipo de acompanhamento. Então, isso é uma das questões que nós temos discutido bastante dentro do sistema de saúde pública, para que a gente também possa prover esse tipo de assistência para os pacientes. Uma vez que até mesmo o PCDT, né, inserido dentro do rol de medicamentos do SUS, indica, então, e refere-se a essas terapias interdisciplinares. Que são de extrema importância, né, mas a gente sabe que também são de difícil acesso. A gente não pode dizer, né, que a oferta aí, a gente sabe o quanto é difícil você ter esse tratamento especializado e faz a diferença, né, para qualquer tipo de doença neurológica, né, doutor? Sim, com certeza, né? Quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento, não só, né, modificador de doença, mas, como foi comentado, multidisciplinar, a fonoaudiologia, a nutrição da criança, a fisioterapia e também ao auxílio, né, os cuidadores, né, eles terem uma rede de apoio muito importante para eles. Essa criança pode ter dificuldade para engolir, ela pode se engasgar, ela tem risco de até evoluir com problemas ortopédicos pela hipotonia, então ela precisa de toda uma rede de apoio para que ela não só receba a terapia modificadora de doença, mas com o auxílio dela conseguir ter um melhor prognóstico. Vanessa, Qualidade de vida, né, doutor? E o doutor tocou num ponto importante, Vanessa, que eu acho legal a gente abordar, que é a questão da dificuldade enfrentada pelos familiares e cuidadores, né? Porque é necessário uma atenção e às vezes essas pessoas elas têm que trabalhar, têm que prover, né, o sustento diário e ainda tem que fazer essa jornada dupla, né? É um desafio, né, Vanessa? Com certeza, principalmente quando a gente fala dos casos mais graves de AME, né, os tipo 1, a gente está falando de crianças que elas estão muitas vezes ou internadas ou em serviço de home care. Então, são cuidados intensivos, constantes, onde você precisa fazer limpeza de vias aéreas, todo cuidado com alimentação, como o doutor Igor colocou. Então, o suporte psicológico a essas famílias e a construção dessa rede de apoio, eles são fundamentais. E existem diversas pessoas já falando sobre o tema, diversos artigos colocando isso em pauta, né, para que a gente, de alguma forma, possa, através dessas informações, subsidiar também os nossos governos a incluírem esse tipo de assistência dentro do nosso Sistema Único de Saúde. Então, hoje, por exemplo, a profissão de cuidador, ela não é regulamentada, e muitas vezes esse paciente, ele não tem necessidade de um enfermeiro, né, exceto por aqueles tipos mais graves, mas sim de um cuidador em tempo integral. Às vezes esse cuidador, ele precisa ser 3 cuidadores, se você considerar os 7 dias da semana, e a gente está falando de uma população que não vive essa realidade, não tem acesso e nem condições financeiras para ter esse nível de suporte. Então, muitas vezes, as mães, na maioria das vezes, as mães deixam de trabalhar para cuidar dos seus filhos, né? E isso, como o senhor mesmo colocou, ele gera uma demanda de trabalho de jornada dupla. Então, realmente, a gente precisa olhar com cuidado para essas pessoas que cuidam, né? Exatamente, até porque como você falou, né, para qualquer pessoa, você ter 3 funcionários na sua casa, por exemplo, para dar um cuidado específico é muito difícil para qualquer faixa etária de renda, faixa de renda, né? Então é complicado, né?
são as mães que são treinadas, né? Então, até mesmo quando a gente fala das terapias, a fisioterapia motora, respiratória, muitas vezes essa família ela passa por um processo, vamos dizer assim, de capacitação, onde elas são ensinadas pelos profissionais habilitados a continuar esse tratamento em casa. Então, são as próprias mães que às vezes aspiram os pacientes para tirar toda aquela secreção respiratória e cuidar daquela criança, são as próprias mães que realizam os exercícios motores daquela criança para potencializar aquele efeito do remédio. Então, isso é uma realidade extremamente presente na nossa população. Agora, doutor, todos os pacientes, né, ela explicou limpeza de vias aéreas, eles têm a traqueostomia ou depende de caso para caso? Precisam de máquinas para respirar? A alimentação, ela é feita via sonda? Como é que funciona isso? Depende muito, Guga, porque a gente não depende não só do subtipo da doença, portanto, da gravidade dessa, mas também da entrada ou não da terapia gênica quando indicada. Nós temos crianças, claro que com os subtipos mais graves, têm dificuldade para respirar e por vezes vão necessitar do auxílio da ventilação mecânica para garantir uma pressão positiva e poder respirar, vão necessitar da sonda para auxiliar na fraqueza da musculatura eh, da deglutição, mas não são todas as crianças, não são todos os casos. E se a gente pegar no início, como já foi falado, dessas crianças que têm um prognóstico mais difícil, fazer a terapia modificadora de doença, a gente felizmente vai conseguir ver um horizonte para essas crianças, em comparação com as que não receberam a terapia modificadora de doença, que elas não vão vir a apresentar traqueostomia, que elas não vão necessitar de sonda nasoenteral para alimentação ou gastrostomia. Agora, doutor, há processos, por exemplo, né, de melhora, de repente com todo esse trabalho multidisciplinar, de repente pacientes que usam traqueostomia tiram, existe essa progressão? E do mesmo jeito eu te pergunto, né, existe também regressão, pacientes que com a idade vão precisando de cada vez mais cuidados, até que pode, né, chegar a um ponto aí mais difícil, precisar de uma máquina para respirar e tudo mais. Existem esses dois casos, doutor? Sim, existem, assim, ou ainda precisamos ainda acompanhar como cada vez mais esses pacientes vão responder à terapia modificadora de doenças, são medicações novas, a gente necessita de um follow-up maior entre desses pacientes, mas o que a gente tem que levar em conta é que se a gente pegar um paciente que já está com falência muscular, e mesmo que esses pacientes recebam a terapia, a gente está falando de um paciente com uma fisiopatologia da doença mais avançada. Ele está com fraqueza porque já está havendo morte celular desses neurônios por falta da proteína de sobrevivência dele. Então, quando você expressa o gene através das medicações e aumenta a oferta dessa proteína, você não vai conseguir né, pegar o que já foi perdido. Entretanto, você consegue auxiliar as outras musculaturas os neurônios motores que ainda restam para auxiliar no melhor prognóstico desse doente. Mas é claro, né? Tudo é muito possível. Então, na medida do possível, na medida do possível na ciência, né? Do ponto de vista científico. Então, sim, temos casos de crianças que conseguem ficar sem a traqueostomia, não só com a terapia modificadora, mas com a fisioterapia respiratória, com os cuidados necessários. E também há pacientes que já não respondem tão bem, então ainda é algo que a gente precisa ver com um pouco mais de cuidado. Eu gostaria Pois até, não, Guga, Vanessa. se me permite, complementar um pouquinho e trazer um dado até do nosso projeto piloto, tá? A gente tem casos onde a gente identificou a criança sem sintomas nenhum da AME, tá? Por volta do 15º dia de vida, isso já com teste confirmatório, inclusive, e essa criança teve acesso à terapia e está evoluindo super bem. E tivemos casos também onde essa criança já foi identificada com hipotonia, né, aquela fraqueza muscular, principalmente de membros inferiores, então as perninhas,
Também falta de reflexo, que é aquele quando você bate no joelhinho, né, e a criança chuta a perninha. Então, a gente identificou essa ausência de reflexos nesse bebezinho. E aí, como a indicação terapêutica e a intervenção terapêutica foi muito célere, nós conseguimos verificar uma reversão desses sintomas e a criança está evoluindo super bem, tá? Essa parte de follow-up, ela não é especificamente do nosso projeto, mas dentre os marcos que nós estamos vendo aqui, dentro do Instituto Geo Clemente, com outros centros colaboradores também, como, por exemplo, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo e diversos outros que nós temos também aqui como colaboradores, a gente vê que essas crianças, elas realmente têm um prognóstico muito melhor a depender dessa idade e do avanço da doença no momento da intervenção terapêutica. Então, indo de encontro ao que o Dr. Igor está colocando. É interessante, Vanessa. Quanto tempo demora, você falou em 15 dias de vida, para sair o teste do pezinho, para a gente ter o diagnóstico depois do nascimento? Então, na verdade, esse 15 dias, né, é uma média que a gente tem observado aqui para o projeto, mas a criança ela faz a coleta do teste do pezinho entre o segundo e o quinto dia de vida. Então, 48 horas e 1 minuto e o quinto dia de vida é o período ideal para a gente coletar uma amostra desse recém-nascido e realizar toda uma série de exames que estão dentro dos procedimentos da triagem neonatal. Então, quando essa amostra chega aqui no centro de referência de triagem neonatal, por exemplo, o Instituto Geo Clemente, a gente tem um período para liberar esse exame, né, em até 7 dias úteis, 7 dias úteis no caso aqui do IJC, mas essa criança, normalmente, ela tem esse resultado da triagem, que eu tenho observado aqui no piloto da AME, especificamente, entre o 10º dia e o 15º dia de vida. A gente faz o referenciamento dessa criança para um teste confirmatório, né? Porque a triagem é uma grande peneira. Então, a gente está lá selecionando os possíveis casos que vão ter atrofia muscular espinhal. Obviamente, a gente tem uma taxa de casos que não são pegas em testes de triagem de uma forma geral, tá? E depois a gente precisa de um teste que a gente chama de teste padrão olho, para a gente confirmar o diagnóstico dessa criança. Tudo isso associado ao quadro clínico desse paciente, ele vai ocasionar uma diretriz terapêutica, uma diretriz clínica. Então, o que a gente tem visto é que muitas vezes, quando esse paciente ele já tem os sintomas e você tem um caso presuntivo positivo, que a gente chama, né, que é esse caso alterado dentro da triagem neonatal, junto com a observação clínica, você consegue já dar uma tratativa terapêutica para essa criança enquanto aguarda aquele teste confirmatório. Tá? Então, o ideal é que nós tenhamos todos esses resultados antes do 30º dia de vida dessa criança e, obviamente, a gente tem trabalhado cada vez mais para trazer esses dados para antes. Então, a gente vê países como, por exemplo, nos Estados Unidos, Massachusetts ou Austrália, que estão conseguindo realizar esse teste e referenciar um paciente já com 10 dias de vida, já com 20 dias de vida, né? Então, através desse piloto, a gente também está identificando quais são os gargalos na nossa realidade brasileira, o que a gente precisa adaptar para que essa criança seja referenciada e tratada o mais cedo possível. Legal, ó, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, mas eu vou querer um destaque final de cada um de vocês com a seguinte reflexão, né? Qual que é a melhor forma de conscientizar a população em relação à AME? Eu começo passando para o doutor Igor, obrigado por ter participado conosco. Qual que é a sua opinião, sua reflexão em relação à conscientização da AME? Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Olha, a conscientização da AME apesar de ser considerada uma doença rara, é uma doença com gene presente na população que pode levar a um profundo estresse do cuidador, pode levar também a um prognóstico ruim nas crianças afetadas e que a gente tem uma terapia que do ponto de vista científico, ela é muito bonita, a gente consegue pegar, a gente consegue fazer uma expressão gênica
algo que no passado ainda era esse ideal, e trazer o melhor prognóstico para essas crianças. Então, a gente tem que alertar dos fatores de risco, a gente sabe que a disponibilização da informação para regiões onde tem uma escassidade de veículos de apoio, ela necessita principalmente ser realizada para falar sobre o risco de relações consanguíneas, o risco também de de parentes de pacientes afetados, que é uma coisa que a gente também acabou, que a gente, né, tem que pensar, né? Poxa vida, vamos dizer, eu sou irmão de um paciente que tem AME. Qual é o risco do meu filho ter? São perguntas que passam pela cabeça, que podem levar à ansiedade das pessoas que estão nesse contexto, inclusive até levar a prejuízos nas futuras relações dela. Então, essa informação sobre a doença, sobre o tratamento e sobre os riscos tem que ser disponibilizado o máximo possível, para exatamente como o senhor falou, a promoção da saúde. Legal, Vanessa, muito obrigado pela sua participação. Qual que é a sua reflexão final? Eu que agradeço em meu nome e de todo o Instituto Gil Clemente também. E a minha consideração final é muito simples. Faça um teste do pezinho após 48 horas de nascimento do seu bebê. Pais, mães, cobrem o teste do pezinho das maternidades, dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, porque isso é um direito adquirido da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E com isso a gente pode não só tratar a AME, mas tratar diversas outras condições extremamente graves e que hoje em dia tem tratamento, propiciando não só o melhor prognóstico, mas o que é fundamental, é qualidade de vida. É ter uma pessoa apta a estar inserida dentro da sociedade, a conseguir os seus direitos, exercer sua questão econômica, profissional, de lazer. Eu acho que tudo isso é garantido por meio de um teste do pezinho adequado e um tratamento precoce. Obrigado, Vanessa. Suzana, qual que é a sua consideração final? E obrigado pela participação aqui conosco. Bom, a chave é levar conhecimento para as pessoas, né? Então, disseminar essas informações, especialmente em relação à prevenção e diagnóstico precoce da atrofia muscular espinhal, porque com o diagnóstico precoce a gente consegue melhorar o prognóstico do paciente. Muito obrigado pela participação de vocês. Nosso programa chega ao final. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Você pode ver este e outros conteúdos produzidos pela TV do Parlamento Paulista no nosso canal no YouTube. Então acessa lá, Rede Alesp no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau.